Olá, primeiro ano, tudo joinha? Estamos continuando com as videoaulas a pedido de alguns alunos que estão com algumas dúvidas sobre a matéria. Então, em relação aos PETs, ao PET 2 enviado pelo governo, eu vou falar também de cada PET uma videoaula resumida aqui do assunto, tá? Para a gente falar um pouquinho da aula. Então, eu vou abrir aqui agora a página. Então, hoje a gente vai falar da semana 1 do PET 2. Tá? Então, eu abri aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, gente, o que vem falando aqui, né? A introdução. É o que aprendemos como estudando arte. Para que a gente estuda arte? Né? Qual que é a função da arte na nossa vida? Né? Então, isso é uma reflexão que a gente pode fazer isso até quando a gente voltar em sala. O que a arte me serve? Tá? Então eu quero falar muito disso com vocês aí durante o ensino médio, tá? No primeiro, segundo e terceiro ano. Então existem na escola muitas dúvidas sobre o estudo da arte, de arte. Ainda opiniões de que a arte não possa ser concebida como um campo de estudo que possibilita conhecer o mundo ao qual vivemos e a nós mesmos como seres sociais. Por isso, muitos confundem a arte como relaxamento, descontração e limitam ao lúdico e ao entretenimento. Dessa forma, se torna necessário pontuar que o estudo da arte se torna conhecedor de distintas maneiras de intervir no mundo, elaborando expressões de maneiras poéticas, metafóricas, imagéticas, sonoras, sinestésicas. Tá? A gente vai falar disso aqui. A Europa concentra algumas das definições mais clássicas e mais recorrentes do que é arte. A princípio, a arte é entendida como uma ação humana realizada por um artista que utiliza meios estéticos e materiais para concretizar uma obra artística. Esse objeto de arte pode ser uma pintura, escultura, cerâmica, sons, movimentos e tecnologia. Além disso, para ser reconhecido como obra de arte, o objeto deve utilizar materiais nobres, estar em lugares legitimados e o artista tem que ser consagrado em seu nome como um importante produtor e pensador de arte. Porém, na atualidade, as concepções de arte mudaram. O contato com diferentes culturas, a mudança de relação econômica e o acesso à internet têm gerado questionamentos sobre os padrões clássicos de feitura de arte. Na antiguidade, entre os séculos 400 a.C. a 300 a.C., tá? Era predominante o pensamento de que para ser arte tinha que ser uma técnica precisa, com padrões específicos a serem produzidos. O exemplo é a Grécia. A arte clássica, ela tem um padrão a ser seguido, tá, gente? Já a arte moderna, ela veio para quê? Para quebrar esses padrões, é uma ruptura. Ou seja, para ser uma obra de arte, deveria ser feita um trabalho minucioso, cuidadoso e virtuoso, com um acabamento impecável. Deveria ainda expressar uma reflexão moral e ética para ser considerada bela, a beleza na arte, né, gente? A estética do belo, pois a beleza só poderia ser acessada por meio dos valores. É por isso que quando observamos expressões de arte egípcia, grega, persa, constatamos o registro dos valores civis dessa sociedade, bem como as rotinas, as práticas por eles desenvolvidas. Percebemos a narração por meio de imagens e esculturas da relação do ser humano com as divindades por eles cultuadas. Então a gente vai observar essa imagem, você vê que é uma imagem egípcia, né? Tem aqui, sempre na imagem vai ter tá, gente? O relatório dela disponível na educação, tá? A arte egípcia. Então o que esse homem está fazendo? Por que é um homem, né, gente? Ou não é uma mulher, tá? Então lembre-se que no Egito, na obra de arte egípcia, o homem é pintado de vermelho e a mulher em ocre. Ocre, esse tipo é um bege, tá, gente? A mulher, então, era pintada em ocre. Né? Nas figuras egípcias também tem a lei da frontalidade. Apesar que essa aqui não está seguindo a lei completamente da frontalidade, que são o tronco de frente e o olho de frente, apesar que aqui o olho está de frente, tá vendo? Só o tronco que não está de frente, o resto do corpo todo de perfil, porque os egípcios desconheciam a perspectiva, tá? Eles não sabiam fazer imagem. Então, para você fazer um rosto de frente, você tem que afundar essa parte aqui, tá? Então, como eles desconheciam a perspectiva, eles faziam um rosto de lado, ok? Então, você vê que é uma questão agrícola. Né, você vai dá para ver, né, as plantas, um animal puxando um arado, tá? Já nessa segunda aqui, a gente está vendo uma pintura grega no vaso. A pintura na Grécia, gente, que é um período lá posterior ao Egito, ela se destaca nas cerâmicas, tá? Tem a pintura com o fundo
preto, a pintura, né, com o desenho preto, e também a pintura com o desenho vermelho, ou seja, o fundo é o desenho, tá? Esse aqui eu até coloquei um vaso aqui atrás de mim, né, bem parecido com esse aqui. O que que acontece? Esse aqui, eles pintam o quê? O desenho, né, gente? Você vê que aqui o fundo tá vermelho, tá? E tem a opção também de você pintar somente o que você não quer, você vai pintar o fundo. O fundo fica preto, quase que esse aqui seria, só que ele fez esse desenho aqui. Então você pinta, você não vai pintar as figuras, deixa a figura vermelha, tá? Então tem a opção da figura vermelha ou a tinta preta na figura, tá? São essas duas formas de pintura na Grécia, tá, gente? E eles pintavam o quê? Coisas do cotidiano, né? Da mitologia, tá? Relativa ao cotidiano aí. Então vamos mudar a imagem aqui. Vou buscar a outra imagem continuando, tá? Para a gente fechar aqui. Então, descreva as imagens. O que você vê expresso nessas imagens, né? O que que você está vendo? Isso é pessoal. O que que você identifica em cada uma dessas, na figura 1 e 2? Quais práticas, valores importantes na sociedade egípcia e grega são expressas nessas imagens? Né? O que que era importante né, nas práticas do Egito? Tá? Isso a gente vai pensar aí, depois eu vou corrigir com vocês. Fundamentando na leitura do texto, por qual motivo essas imagens foram produzidas naquela época? Qual que é o intuito dessas imagens? O que que eles querem retratar? Tá? Baseado no texto, vocês vão responder isso aí para mim. Combinado, primeiro ano? E eu vou fazendo um videozinho explicando um pouquinho de cada aula aí para vocês. Ok, gente? Grande abraço para vocês e até a próxima semana.